O Pequeno Lorde. Como vai, Sr. Reuben Hayes? Saudou Holmes. Como sabe o meu nome? Admirou-se aquele, com um brilho suspeito nos olhos astutos. Está escrito na tabuleta, mesmo por cima da sua cabeça, apontou Holmes. E é sempre fácil reconhecer o dono de um estabelecimento. Não terá um carro ou uma carroça na sua cocheira? Não há isso aqui. É que mal posso firmar o pé no chão. Se não pode, não o firme. Mas não posso andar, queixou-se o meu amigo. Nesse caso, vá aos pulos. Holmes aceitou, com invulgar bom humor, a hostilidade do dono do Fighting Cock. Não queria importuná-lo, mas estou metido num sarrilho. Dou-lhe um soberano se me deixar utilizar a sua bicicleta. Para onde quer ir? Interessou-se o estalajadeiro. Só até o solar Holderness. Não me digam que são amigos do Duque, troçou o homem, vendo as nossas roupas e calçados enlameados. Pelo menos ficara satisfeito por saber notícias do filho. O estalajadeiro sobressaltou-se. Andam-lhe no encalço? Sondou. Descobriram-lhe a pista em Liverpool e esperam encontrá-lo de um momento para o outro. O rosto mal barbeado do homem desanuviou-se. Não tenho motivos para estimar o Duque, pois fui seu cocheiro, e ele tratou-me mal. Despediu-me por ter dado ouvidos a um negociante de trigo que lhe mentiu a meu respeito. Mas agrada-me ouvir que nada de mal aconteceu ao menino. Se ele está em Liverpool, acho que deve ir dar essa notícia ao solar. Holmes agradeceu. Gostaria de comer aqui qualquer coisa, depois se me emprestasse a sua bicicleta. E o meu amigo exibiu o soberano. Não tenho bicicleta, replicou o estalajadeiro, mas posso selar 2 cavalos. Obrigado. Veremos isso depois de comermos. Quando entramos na sala de paredes de pedra, não rebocada, foi extraordinário como o tornozelo de Holmes se recompôs. Não chegara a inchar e não lhe causava as menores dores. Era quase noite e nada tínhamos comido desde o café da manhã, pelo que a nossa refeição se arrastou demoradamente. Holmes, mergulhado nos seus pensamentos, foi, por 2 vezes, à janela que dava para um pátio sórdido. Ao fundo, via-se uma forja, onde trabalhava um rapazinho imundo. Do outro lado, ficava a cocheira. Holmes tornara a sentar-se, mas subitamente pôs-se de pé num salto e exclamou: Com os diabos, Watson! Creio que descobri. Lembra-se de ter visto pegadas de gado no lago e, depois, perto do lugar onde Heidegger foi morto? Sim. Quantas vacas você viu no pântano? Vacas? Não me lembro de ter visto uma única. Mas recorda-se do feitio das pegadas, umas com este formato. E Holmes alinhou migalhas de pão sobre a mesa. E outras mais raras assim? Que idiota fui não ter tirado logo uma conclusão. Que conclusão? Espantei-me. Que só uma vaca muito extraordinária poderia andar a passo, trotar e galopar naquele terreno, deixando tais pegadas. Com 1000 raios, Watson, um mero camponês não poderia ter pensado numa tal dissimulação, a não ser aquele jovem que está trabalhando na forja. Parece que o terreno está livre. Vamos sair furtivamente e investigar o que há por aí. Na cocheira, deparamos com 2 cavalos mal cuidados. Erguendo a pata traseira de um deles, Holmes entusiasmou-se e apontou. Repare, Watson, as ferraduras são velhas, mas foram ferradas recentemente. Os cravos são novos. Vamos até a forja. Sem olhar para nós, o garoto continuava a trabalhar. Enquanto Holmes examinava o solo cheio de ferros e pedaços de madeira, ouvimos passos atrás de nós e vimos o estalajadeiro, de sobrolho cerrado e olhar furioso. Empunhava uma curta barra de ferro e avançou na nossa direção, tão ameaçadoramente que me senti feliz por trazer o revólver no bolso. Espiões do inferno! Bradou. Que estão fazendo aqui? Friamente, Holmes replicou.
Parece-me que está com medo, Sr. Reuben Hayes. Dir-se-ia que receia que possamos descobrir alguma coisa. Não gosto que revistem a minha casa sem minha autorização. Quanto mais depressa pagarem a despesa e desaparecerem, tanto melhor para a sua saúde. Não se altere, Sr. Hayes, contemporizou Holmes. Estivemos vendo os seus cavalos, mas creio que podemos ir a pé. Sinto-me melhor. E, afinal de contas, o solar não fica muito longe daqui. Os portões de Holdernesse não distam mais de 2 quilômetros pela estrada. Quando saímos, observei. Pressinto que aquele homem sabe tudo. Ficou furioso ao ver-nos perto da forja. Sim, e esta noite teremos de dar mais uma olhadela nesse Fighting Cook. Saindo da estrada, penetramos por um caminho de saibro que dava acesso ao solar Holdernesse. Subitamente, vimos um ciclista que vinha de lá, pedalando apressadamente. Deite-se no chão, Watson, ordenou Holmes, pondo-me a mão no ombro. Mal nos escondemos, um homem passou por nós, numa nuvem de poeira. Era tal o seu desalinho que nem parecia o correto James Wilder, que tínhamos conhecido na noite anterior. O secretário do Duque? Exclamou Holmes. Venha, Watson, vejamos o que ele vai fazer. Atalhamos caminho até atingirmos um ponto de onde podíamos avistar a entrada da estalagem. A bicicleta de Wilder estava à porta, mas não se via ninguém perto das janelas. A noite caía lentamente enquanto o sol se ocultava por trás das torres do solar. Então vimos acenderem-se as luzes num carro que se achava dentro da cocheira. Logo a seguir, o veículo saiu para a estrada, com os cavalos a galope, em direção a Chesterfield. Que lhe parece, Watson? Uma fuga. Mas só vimos um homem no carro, e não é o Wilder, visto que está à porta da estalagem. Não há dúvida de que o secretário está à espera de alguém, e que a estalagem tinha hóspedes estranhos. Temos de arriscar-nos, Watson, e ir dar uma espreitadela. Dirigimo-nos para a estalagem. A bicicleta ainda estava encostada à porta. O meu amigo acendeu um fósforo e ficou radiante por verificar que as rodas tinham pneus Dunlop. No primeiro andar, a luz estava acesa. Tenho de espreitar lá para dentro, Watson. Por favor, curve-se um pouco. Subiu para os meus ombros, mas desceu imediatamente. Temos de partir para a escola o mais depressa possível, decidiu. Ao atravessarmos o pântano, não trocamos uma única palavra. Holmes passou pela frente da escola, mas não entrou. Prosseguiu até a estação de Mackleton, de onde expediu alguns telegramas. Só depois disso, foi ter com o Dr. Huxtable, que se mostrava desolado com a morte do professor alemão. Quando, mais tarde, Holmes entrou no meu quarto, parecia tão fresco e ativo como nas primeiras horas desse dia. Tudo corre bem, meu caro Watson. Amanhã teremos todo este mistério solucionado. Às 11 da manhã do dia seguinte, entrávamos na alameda de acesso ao solar Holdernesse. Conduziram-nos pelo magnífico portal elisabelino até o escritório do Duque, donde encontramos o Sr. Wilder, grave e cortês, mas com o rosto contraído, denunciando a excitação da noite passada. Sua Graça encontra-se muito abatido, em virtude da trágica notícia. Não poderá receber os senhores. Entretanto, recebemos um telegrama do Dr. Huxtable referindo-se à sua descoberta, Sr. Holmes. Tenho de falar com o Duque pessoalmente, insistiu meu amigo. Mas está no quarto, na cama. Irei vê-lo, esteja onde estiver, replicou Holmes, mostrando ao secretário que nada o deteria. Muito bem, Sr. Holmes. Irei anunciar a sua graça a sua pretensão. Meia hora mais tarde, o Duque de Holdernesse veio ao nosso encontro, parecendo ter subitamente envelhecido. Recebeu-nos cortesmente e sentou-se à escrivaninha. O que o traz por aqui, Sr. Holmes? Inquiriu. Fitando Wilder, Holmes respondeu. Falarei mais livremente a Vossa Graça na ausência de seu secretário. O rapaz olhou raivosamente para o meu amigo e titubeou. Bem, se Sua Graça assim o desejar. Sim, Wilder, é melhor deixar-nos sós.
Agora, Sr. Holmes, que tem a dizer-me? Só depois de a porta estar fechada, Holmes começou. O Dr. Huxtable referiu-se a uma recompensa para quem esclarecesse o caso. Contudo, desejaria que Vossa Graça me confirmasse esse fato. É verdade. 5.000 libras para quem indicasse onde se encontra o seu filho, Lord Saltire? Exatamente. E outras 1.000 para quem denunciasse a pessoa ou pessoas que o mantêm prisioneiro? Exatamente. Também se incluem as pessoas que contribuíram para mantê-lo preso? Sim, confirmou o Duque com impaciência. Não terá razão, Sr. Holmes, para queixar-se de qualquer mesquinhez da minha parte. Conhecendo os gostos simples do meu amigo, admirei-me da inesperada avidez da sua atitude. Muito bem, Sr. Duque. Vejo um livro de cheques sobre a sua escrivaninha. Quer assinar um cheque de 6.000 libras? Está brincando? Espantou-se o Duque. De modo algum. Mereço essa recompensa, pois sei onde se encontra o seu filho e o nome das pessoas que o mantêm preso. A barba do Duque pareceu tornar-se mais ruiva, em contraste com o rosto que se tornara lívido. Onde está ele? Na noite passada, encontrava-se na estalagem Fighting Cook e, provavelmente, ainda lá está, a 2 quilômetros do solar. O Duque pareceu encolher-se, afundando na cadeira. E sabe quem o prendeu nessa estalagem, Sr. Holmes? Pode acusar os responsáveis? Sim, Vossa Graça. Acuso o Sr. Duque de Holdernesse, de ter preso o seu filho, Lord Arthur Saltire. Portanto, espero que me entregue o cheque. Nunca me esquecerei da expressão do Duque ao ouvir tão surpreendente acusação. Levantou-se, a custo, mas logo se deixou cair na cadeira, escondendo o rosto entre as mãos. Só momentos depois, sem erguer a cabeça, conseguiu articular. O que sabe, Sr. Holmes? Vi Vossa Graça e seu filho na noite passada. Mas alguém sabe disso além do senhor e desse seu amigo? Não falei a mais ninguém. O Duque, com dedos trêmulos, pegou a caneta e abriu o livro de cheques, declarando: por mais desagradável que seja a informação que o senhor conseguiu obter, não deixarei de cumprir a minha promessa. Posso contar com a sua discrição, Sr. Holmes, e com a do seu amigo? Se os senhores mantiverem este caso em segredo, ninguém mais poderá conhecê-lo. Creio que merece mais do que ofereci. Devo-lhe 12.000 libras. Concorda? Holmes abanou a cabeça. Receio que o assunto não possa ser resolvido com essa facilidade. Não podemos aliar-nos da morte do professor alemão. Mas James Wilder não teve culpa disso. O senhor não pode responsabilizá-lo por um crime que não cometeu. Herr Heidegger foi assassinado por aquele selvagem que, em má hora, James teve a infelicidade de contratar para o seu serviço. Quando um homem se lança no caminho de um crime, torna-se sempre responsável por qualquer outro crime sequente derivado do primeiro. Tem razão, Sr. Holmes, sob o aspecto moral, mas, sob o da lei, nenhum homem pode ser condenado por um crime que não cometeu, por um assassinato que não presenciou e que, no seu íntimo, condena tanto como o senhor. James confessou-me tudo, o seu horror e o seu profundo remorso. Peço-lhe, Sr. Holmes, que o salve. Aprecio a sua conduta, vindo procurar-me antes de falar com qualquer outra pessoa. Agora peço-lhe que me ajude a ponderar a melhor maneira de abafar um escândalo. Estou pronto a ajudar Vossa Graça, se me falar com absoluta franqueza. Acaba de dizer-me que o Sr. Wilder não foi o assassino. Nesse caso, quem matou o professor de alemão? O criminoso fugiu. Sherlock Holmes sorriu friamente. Vossa Graça já devia conhecer a minha reputação de que não sou o homem para deixar fugir um criminoso. O Sr. Reuben Hayes foi preso em Chesterfield às 11 horas da noite passada, em virtude de um telegrama que enviei. O chefe da polícia já me confirmou a prisão do assassino esta manhã, antes de eu sair da escola. Recostando-se na cadeira, o Duque ficou
espantado, e olhou para o meu amigo. Reis foi preso. O senhor, Sr. Holmes, parece ter poderes sobre-humanos. Dessa maneira, James não será inculpado. Estima, assim tanto, o seu secretário? James é meu filho. Foi a vez de Holmes ficar admirado. Pode ser mais explícito? Pediu. Agora nada lhe ocultarei. Por mais penosa que me seja neste momento, a franqueza torna-se necessária. Deparo com uma situação desesperada a que a inveja de James nos conduziu. Quando eu era jovem, Sr. Holmes, amei profundamente uma mulher e quis casar com ela. Mas essa jovem recusou-se a aceitar o meu pedido, alegando que a nossa ligação poderia arruinar a minha carreira. Se ela não tivesse morrido, nunca eu me teria casado com mais alguém. Deixou-me este filho, James, a quem me afeiçoei. Dei-lhe a melhor educação e trouxe-o para o meu lado como secretário. Contudo, James descobriu o meu segredo e decidiu fazer prevalecer aquilo que julga ser o seu direito. Ameaçou divulgar o escândalo e foi o responsável pelo fracasso do meu casamento. Sempre odiou Lord Arthur Saltire, meu filho legítimo e herdeiro perante a lei. Se mantive James na minha companhia, foi apenas porque as suas feições e os seus gestos me recordavam a imagem da mulher que tanto amei. Não tive coragem para repudiá-lo, para expulsá-lo do solar, mas receei que, tresloucado, atentasse contra a vida de Arthur e, por essa razão, internei o menino na escola do Dr. Huxtable. Esse Reis trabalhara no solar como cocheiro. Despedi-o por ser um canalha, mas James tornou-se seu íntimo amigo. Sempre manifestou uma tendência para frequentar gente de baixa condição moral. Quando resolveu raptar Lord Saltire, tornou Reis seu cúmplice. O senhor, Sr. Holmes, sabe que escrevi a meu filho na véspera do seu desaparecimento. James abriu o envelope e juntou-lhe um bilhete pedindo a Arthur que fosse encontrar-se com ele no bosque Haggard Show, fronteiro à escola. Para convencê-lo a comparecer a esse encontro, serviu-se do nome da duquesa, que estaria ansiosa por ver o filho. Quando Arthur chegou ao bosque, James disse-lhe que voltasse ali à meia-noite. Mais adiante, no pântano, encontraria um homem a cavalo que o conduziria para junto da mãe. Arthur caiu na armadilha, e Reis, que o esperava com 2 cavalos, levou-o para o Fighting Cook. Contudo, o professor de alemão tinha seguido o menino, e Reis não hesitou em matá-lo. O patife sequestrou Arthur no primeiro andar da estalagem, deixando-o aos cuidados da senhora Reis, que, não sendo má mulher, vive aterrorizada pelo marido. James só ontem soube da morte do professor. Se me perguntar, Sr. Holmes, como se justifica o procedimento de James em relação ao irmão, direi que foi movido pelo ódio que sempre nutriu pelo meu herdeiro, não se conformando com as leis que o impedem de vir, um dia, a possuir todos os meus bens e propriedades. Além disso, tencionava propor, em troca de Arthur, que eu fizesse um testamento em seu favor. Estava certo de que eu nunca pediria a intervenção da polícia. Quando o senhor descobriu o cadáver de Herr Heidegger, James ficou apavorado. Mostrou-se tão transtornado quando recebi o telegrama do Dr. Huxtable que as minhas suspeitas se transformaram em certeza. Acusei-o do seu infame ato, e James fez-me uma confissão completa de todo o seu plano e suplicou-me que guardasse segredo, apenas por mais 3 dias, para dar tempo ao cúmplice de fugir. E foi de bicicleta avisá-lo da situação, para que o canalha salvasse a vida. Nessa noite não resisti à tentação de ir ver Arthur, e encontrei-o bem, conquanto horrorizado com o crime que presenciara. Embora, contra minha vontade, deixei-o por mais 3 dias aos cuidados da senhora Reis, pois não via maneira de entregar o assassino à polícia sem desgraçar a vida de James. Fui fraco, Sr. Holmes. Agora, me diga, o que tenciona fazer? Vossa Graça colocou-se numa posição muito grave perante a lei. Tornou-se conivente num crime e cúmplice da fuga de um assassino, pois não duvido que o dinheiro que Wilder entregou a Reis tenha provindo dos cofres deste solar. O duque inclinou a cabeça. Holmes continuou.
Considero ainda mais repreensível ter Vossa Graça deixado o seu filho, Lord Saltire, por mais 3 dias naquela sórdida estalagem. Filo sob promessa formal. Que valor pode ter uma promessa com essa gente? Que garantia lhe deram de que não levariam o seu filho para exigirem um resgate? Foi injustificável ter sujeitado um menino inocente a tão terrível perigo. Tenciono ajudar Vossa Graça, mas sob uma condição. Vai chamar um criado e transmitir-lhe as ordens que eu entender necessárias. Sem uma palavra, o duque obedeceu. Então Holmes disse ao criado, mal este entrou no escritório. Vai ficar satisfeito por saber que Lord Saltire já foi encontrado. Sua Graça deseja que mande atrelar um coche, a fim de ir buscar o menino no Fighting Cock. Quando o criado saiu, dando mostras de alegria, Holmes prosseguiu. Não tenho cargo oficial e, desde que se faça justiça, não vejo motivo para revelar quanto sei, mas nada farei para salvar Reis da forca. Espero que Vossa Graça saiba fazê-lo compreender que deverá guardar silêncio, para o próprio interesse desse assassino. Deverá agarrar-se à versão de que apenas raptou o seu filho com o fito de um resgate. Quanto à presença de James Wilder no solar, só poderá acarretar-lhe desventuras. Concordo com o Sr. Holmes. Já combinei com ele mandá-lo para a Austrália, a fim de começar nova vida. Nesse caso, talvez Vossa Graça possa recompor a sua vida com a duquesa. Isso daria ao meu amigo Dr. Watson e a mim um motivo de satisfação pela nossa vinda aqui ao norte. Já agora, há um ponto que desejaria esclarecer. Reis ferrou os 2 cavalos com ferraduras de gado bovino. Ora, estas não se adaptam a equídeos. Como teve Wilder essa ideia? Surpreso, o duque levantou-se. Depois, abriu uma porta e conduziu-nos a um salão que parecia um museu. Junto de uma vitrina, apontou para uma inscrição que lemos. Estas ferraduras foram desenterradas no fosso que circunda o solar Holdernesse. Destinam-se a cavalos, mas foram feitas com uma chapa de ferro, partida ao meio, para despistar os perseguidores. Consta terem pertencido aos barões de Holdernesse na Idade Média. Holmes abriu a vitrina e passou os dedos sobre a chapa das ferraduras. Ainda mantinham tênues sinais de lama. Obrigado, disse, fechando a porta envidraçada. É a segunda coisa interessante que vim encontrar nesta minha viagem ao norte. Qual foi a primeira? Interessou-se o duque. Bem, não sou muito rico, respondeu meu amigo, pegando o cheque e guardando-o na carteira. Bateu nesta com os dedos afetuosamente e enfiou-a no bolso.